Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda aula do curso de hipnose clínica. E agora a gente fala um pouquinho da importância do embasamento científico para a terapia, tá? Bom, existe muita gente que segue uma abordagem mística, religiosa, né, espiritual, e não há problema nenhum, eu vou dizer novamente, não há problema nenhum, desde que você não tente justificar essa abordagem de maneira científica. Não precisa ser justificado, você precisa ser honesto com o seu cliente e falar, olha, minha abordagem é espiritual e você vai ter muito mais clientes se você seguir essa linha. A maioria das pessoas quer uma explicação espiritual, uma justificativa espiritual, né? E ao falar, minha abordagem é baseada em evidência, tá? Você acaba perdendo um pouco de clientes porque as pessoas não querem uma abordagem baseada em evidência. Elas querem algo que vai trazer uma facilidade para que tire um pouco do peso, da responsabilidade dela, tá? Isso acontece, tá? Eu observo isso, claro, essa é a minha opinião, né? Não é baseada em evidências, é baseada em evidências anedóticas que eu percebo, tá? Uma evidência anedótica, né? É aquilo que, basicamente assim, ó. Ah, mas eu fiz isso e deu certo. Ah, eu conheço uma pessoa que fez isso e deu certo. Isso é uma evidência anedótica. Uma evidência científica, ela tem que ter repetibilidade, ela tem que ser falseável. Você tem que conseguir produzir, reproduzir e conseguir os mesmos dados, com as mesmas condições, você vai reproduzir e conseguir os mesmos dados ou muito similares. Se não for possível, então não é científico. Então, assim, qual é a importância da abordagem científica na hipnose, na hipnose clínica, na hipnoterapia? Quando você vai lidar com saúde mental, eu não acho legal você arriscar uma abordagem espiritual, uma abordagem mística. Você está lidando com saúde mental, você está lidando com aquilo que é mais importante para a pessoa. Sem saúde mental, sem um cognitivo funcionando, um cognitivo funcionando muito bem, a pessoa vai ter enormes dificuldades para viver a sua vida, para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, assim, ó, eu vejo como fundamental ter uma abordagem baseada em evidência para que você garanta segurança para o seu cliente, para o seu paciente. Você precisa ter certeza que você está dando o melhor. Ao fazer uma prática baseada em evidência, você não está jogando dados, você não está fazendo aposta, você tem certeza que você está dando o melhor para o seu cliente. Ah, mas eu vou uma abordagem baseada em evidência, eu posso garantir a total recuperação do meu cliente? Não, não pode, não pode. Inclusive, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma eficácia de aproximadamente 70%. Aqui a gente está no muro. E agora a gente está com novas tecnologias, com novas formas de exames de imagens, com novos conhecimentos, a gente vai conseguir jogar esse muro mais para frente, né? A gente bateu nesse muro dos 70% e a gente vai conseguir jogar mais para frente num futuro não tão distante. Mas por enquanto, é aqui que a gente barra. Eu vejo muitos profissionais falando assim, ó, olha, eu tenho 94,5% ou 95,4% de melhora nos meus clientes. É mentira, tá? Isso é mentira, isso é um dado falso. As melhores pesquisas trazem em torno de 70 a 75% de melhora, a recuperação total ou de melhora no tratamento clínico com terapia cognitivo-comportamental, né? Para depressão, ansiedade, distúrbios de alimentação. O que acontece? Se alguém alega que está tendo 95,4, esse vírgula, ele é muito importante, tá? Porque assim, ó, isso dá uma credibilidade maior, porque a gente pensa, nossa, 95,4? É muito mais preciso que 95, tá? Mas assim, ó, na verdade é um truquezinho, tá? Se alguém te falar assim, olha, não, 94% dos meus pacientes têm uma melhora. Então, você pode mostrar os dados? Você pode me mostrar os registros desses dados? Eu não tenho. Não, isso é baseado em relatos. Bom, então não tem. Baseado em relatos não funciona. Ao tratar uma pessoa, ela vai melhorar. Mas será que ela vai se recuperar? Será que ela vai ter uma remissão total dos comportamentos, dos sintomas da ansiedade, dos sintomas da depressão? Tá, aqui tem detalhes muito importantes, tá? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo de um rapaz que trabalhava comigo que enganava médicos. Enganava muito bem. Eu trabalhava numa grande multinacional ali de 2008 a 2010, aqui da minha cidade, essa aqui, ó. E a empresa tinha uma estrutura enorme, tinha, na época, hoje tem 40 mil funcionários, na época tinha 20 mil funcionários.
Isso só que na nossa cidade tinha isso, né? E eles tinham um ambulatório muito bem estruturado, tinha vários médicos, especialidades médicas. E toda sexta-feira esse rapaz ele ia pegar atestado. E ele conseguia. E ele ia lá no médico, conseguia atestado. E às vezes a gente estava doente e não conseguia atestado. A gente ia lá com dor nas costas, com vômito, com diarreia. E você ficava um tempo descansando e voltava para o trabalho. Um dia eu perguntei para ele, cara, como você consegue pegar atestado? Ele falou o seguinte: se eu for lá no médico, o médico, eu tô com diarreia. Aí tomo muita água para ficar com muito líquido na região do estômago e do intestino, porque o médico vai bater no intestino. Ó, já tô ensinando aqui a dica, hein? E o que eu faço? O médico vai lá e me bota no soro por 1 hora. Bota o soro leva mais ou menos 1 hora. E manda eu deitar. Enquanto eu tô no soro, eu vou umas 2 vezes no banheiro, fingir que eu tive uma diarreiazinha ou que fui vomitar. Aí, quando o médico me chama de volta, ele pergunta, melhorou? Aí ele falou assim, eu sou honesto com o médico nessa hora. Eu falo, não, eu estou como antes. E é claro que ele está como antes, ele não estava doente, então ele está como antes. Né? Ele era muito honesto com os médicos, segundo ele. E aí ele me diz o seguinte, cara, se não melhorou, 1 hora deitado, com soro na veia, deitado, ele diz, não melhorou, vai para casa, porque não vai melhorar. Aí ele falou, você tá mal, você vai lá, deita, sorinho na veia, né? Você tá fraco porque não comeu direito, tá com vômito, diarreia, um sorinho para dar uma fortalecida, você vai se sentir melhor, vai ficar mais coradinho, vai ficar 1 hora deitado, aquela meia luz, descansando. É óbvio que você vai melhorar se você estiver ruim. Então o médico pergunta, melhorou um pouco? Ah, melhorei um pouco. Opa, então tá melhorando, pode voltar pro trabalho. Né? Então, por que eu tô contando essa história? Porque, assim, ó, a pessoa vai ter uma melhora. Se a pessoa chega com depressão no teu consultório, no momento, você vai fazer uma abordagem, ela vai chorar, ela vai se emocionar, ela vai se sentir melhor, você vai dar uma sugestão de bem-estar para ela ao final, e ela vai sair dali se sentindo muito bem. Ela vai sair dali se sentindo muito bem. Significa que ela melhorou? Não, não significa. Significa que ela melhorou naquele momento, mas ela não tem ainda uma recuperação do estado dela de ansiedade, de depressão ou qualquer outro transtorno. Não, ela ainda não aprendeu a lidar com os desafios do dia a dia, ela ainda não aprendeu a lidar com as dificuldades que estão acontecendo no dia a dia. Então, o que acontece? Se você perguntar para todas as pessoas que acabaram a terapia, você fez 5 sessões, todas as pessoas, e aí, melhorou? Como é que foi? Não, melhorei muito. Não quer dizer que ela está, aqui entre aspas, né, curada da depressão, da ansiedade. Não, tá? Primeiro que a gente não fala cura, tá? Aqui a gente vai usar o termo cura, mas entre aspas, né, para dizer que melhorou, tá? É aquela questão, você aplicou uma escala de depressão nela, para ver o nível de depressão? Você aplicou uma escala de depressão ao final do tratamento terapêutico? Provavelmente não. Então, você não pode dizer que a pessoa teve uma melhora. Ah, mas eu observei. Bom, somente a observação empírica não é o suficiente, tá? A gente precisa, é claro, nós, terapeutas, a gente vai fazer isso, na maioria das vezes, através de uma observação empírica. O hipnoterapeuta não vai usar uma escala de ansiedade, uma escala de depressão. Não, você vai se basear no relato da pessoa, você vai fazer uma abordagem terapêutica e ela vai apresentar uma melhora, tá? Mas é muito importante que você faça um acompanhamento após isso. Por exemplo, para dizer que 95% das pessoas melhoraram, você vai ter que fazer o acompanhamento terapêutico, você vai ter que encontrar ela, conversar com ela pelo menos uns 6 meses depois, e você vai ter que conversar com ela novamente pelo menos 1 ano e meio depois, para ver se aquelas habilidades que ela desenvolveu durante a terapia ainda se mantiveram. Ou você pode fazer ligações. Ah, mas eu conheço um cara que diz que tem 95%. Eu já vi, tá? Um vendedor de curso, um professor vendedor de curso, que tem 95,4% de efetividade. Ah, e como é que você sabe? Não, a gente faz uma amostragem, a gente liga 3 meses depois, a gente liga para os clientes e faz uma amostragem. Pela nossa amostragem, a gente tem esses dados. 95,4% de recuperação total em depressão, ansiedade. Estranho, estranho, tá? Ah, então só ligar já serve? Não, não serve. Você precisa, para dizer efetivamente eu tenho tantos por cento de melhora total,
você precisa fazer aplicar uma escala de depressão ou de ansiedade, você precisa aplicar uma escala de depressão ou ansiedade no final da terapia, e você precisa fazer um acompanhamento, conversar com essa pessoa uma vez por mês, ou depois de meses, ou depois de 1 ano e meio. Todos os meus clientes, né, os meus pacientes, eu faço isso. Eu não fico monitorando frequentemente, mas terminamos a terapia. Olha, a partir daqui eu acredito que você está pronto para andar sozinho. Parabéns pela evolução, tal e tal e tal. Agora, eu não quero te ver na minha frente por 6 meses. Mas daqui a 6 meses eu quero conversar com você. E aí eu vou ver como é que a pessoa tá, como é que se ela conseguiu lidar com os problemas muito bem ou não. Depois eu peço para ela voltar depois de 1 ano. Tá? Porque é importante ver o quão efetivo foi essa terapia, né? Quão efetivo foi isso ao longo do tempo. Ao fazer isso, você fideliza esse cliente, tá? Ah, mas ele não vai voltar por conta, tá? Então você vai ter que ter um registro. Tá? Na maioria das vezes ele não volta por conta, você vai ter que ter um registro. E às vezes você vai ligar e falar assim, e aí, vamos fazer aquele encontro agora, né? Já passou um tempo, eu preciso conversar com você. E aqui tem técnicas de venda que você vai aplicar, tá? Para fazer ele voltar. Olha, eu preciso conversar com você para avaliar como é que você está. Então você faz a pessoa voltar, faz uma conversa, uma consulta, é mais ali ela vai te dar uma devolutiva de como ela está, de como ela enfrentou os desafios do dia a dia, tá? Uma hipnose baseada em evidência é isso que a gente busca. Uma terapia baseada em evidência, a gente quer uma solução completa, que a pessoa aprenda a lidar com os problemas do dia a dia. Você vai, e você não vai prometer resultados, você não vai prometer curas. Mas, se você seguir uma abordagem baseada em evidência, você vai poder dizer o seguinte, olha, 90% das pessoas vão apresentar melhoras. 70% das pessoas vão apresentar uma remissão total dos sintomas. Enquanto que com remédio, tá, isso não chega a 50%. Né? Ao tomar remédio, ali a gente tem uma efetividade muito grande, mas a recaída após a interrupção do remédio é mais de 90%. Enquanto que com uma terapia baseada em evidência, a gente tem 70% de eficácia, tá? A gente vai ter uma melhora em acima de 90% dos casos, porque aquele negócio, a pessoa vai se sentir bem, vai ter algumas pessoas, além desses 70%, que vão passar pelo efeito placebo, elas vão sair da terapia não se sentindo totalmente recuperadas, mas em algum momento mais lá na frente, aquele aprendizado vai fazer uma diferença na vida dela, tá? Ela vai acabar percebendo resultados, e talvez ela diga assim, ó, nossa, fiz terapia lá, ó, e não funcionou, mas agora eu tô bem, sozinho, sozinha. Só que ela vai estar bem por causa daquela terapia que ela fez lá atrás. E ela teve um aprendizado, ela foi aplicando isso ao longo do tempo, e ela não vai perceber assim, ó, olha, eu fiz isso e melhorei. Não, vai chegar um momento que ela vai dizer assim, nossa, eu tinha ansiedade, eu tinha depressão e hoje eu não tenho mais. Mas eu não sei em que momento que parou. Eu fiz terapia lá atrás, não funcionou. Enfim, mas assim, ó, você vai ter quase todo mundo vai apresentar uma melhora, mas não quer dizer que todo mundo vai apresentar uma recuperação total. Isso vai ficar em torno de 70%, e a taxa de recaída vai ficar em torno de uns 30%. Ou seja, dessas pessoas que tiveram uma melhora total, em torno de 30% vão ter uma recaída, vão reapresentar os sintomas mais para frente, tá? Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento, e é importante você deixar claro isso para o teu cliente, se você quiser seguir uma abordagem baseada em evidência. Se for uma abordagem mística, aí você pode falar o que quiser, fazer o que quiser, tá? Mas agora é minha opinião, momento opinião. Eu não acho ético, e eu não faria. Mas essa é apenas a minha opinião, ok? Espero que você tenha entendido ali qual a importância de uma terapia baseada em evidência, tá? O porquê que ela é extremamente importante, o porquê que você deve seguir, dar preferência para uma terapia baseada em evidência, o porquê que você não deve dizer que uma terapia mística tem embasamento científico, ok? Essa aula é curta, é rápida, é só uma introdução para a nossa próxima aula.